se aproximar de adolescentes e abordar temas sensíveis com os leitores mais jovens. Esse é o tema que eu vou focar hoje aqui no nosso bate-papo com a Carol Petrolini, que é psicóloga e autora do livro A Lua de Alice. Carol, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje, então, sobre como utilizar os livros, né, como ferramenta para criar um diálogo aí com as adolescentes. A gente traz um tema específico, né, que é do seu livro A Lua de Alice. Então, eu gostaria primeiro que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Carol, você é psicóloga, já trabalha com adolescentes? Eu sou psicóloga, atualmente atuo no Tribunal de Justiça de São Paulo, atendendo os funcionários na clínica psicossocial. Não trabalhava no meu cotidiano com adolescentes, mas tenho uma filha que foi chegando nessa fase, na puberdade, e junto com ela algumas questões. Eu percebi assim, nas conversas com ela, com um grupo de amigas, o quanto que esse tema da menstruação vinha sempre contornado de uma carga negativa, né? Então, eu não quero menstruar, tomara que demore muito, eu tenho medo de cólica. E aquilo me despertava assim uma questão, né? Como que um fato que é comum a todas nós mulheres, né, por tantas gerações, ainda é visto e sentido dessa forma? Será que precisa ser dessa maneira? Será que a gente pode de alguma forma ressignificar esse tema para as nossas meninas? Então foi a partir daí que surgiu a ideia de falar sobre isso, e eu encontrei hoje uma grande amiga minha, a Kênia Lorenzato, que também é psicóloga e que ela também estava em busca de trabalhos com meninas nessa mesma época, e começamos a fazer grupos em escolas. Então antes do livro a gente começou com os grupos em escola e foi uma experiência muito rica, inclusive com meninos e meninas juntos, falando sobre esse assunto, que os meninos também não têm muitas informações, tem um monte de fantasias. E a partir dali eu falei, não, acho que o livro é uma forma de alcançar muito mais meninas. E me debrucei sobre o assunto, fui estudar, tinha questões minhas também, né, pessoais, de ser mulher e de pensar como é que a gente pode ser mulher nesse mundo de uma forma mais leve, né? Então foi a partir daí que surgiu a ideia da Lua de Alice, né, do livro. Bom, a gente vai mostrar então o livro, se quiser mostrar lá para nossa câmera, A Lua de Alice. Esse livro, para a publicação dele, você teve apoio do Prêmio Nelson Seixas. Como é que foi essa experiência de publicação? Isso, foi no ano de 2020, o livro foi contemplado com o Prêmio Nelson Seixas. A ilustradora, a Laura Barbeiro, ela é uma ilustradora aqui de Rio Preto e ela já tinha essa experiência de editais e tal. Foi ela que me apresentou para o prêmio, né, Nelson Seixas, que eu não conhecia. Então acho que a publicação só foi possível naquele momento, em plena pandemia, por conta, né, desse prêmio, dessa lei. Hoje é uma lei, né, da importância dela na divulgação da cultura e da literatura aqui em São José do Rio Preto. Bom, aí foi publicado o livro, trouxe aí para as meninas uma ferramenta, né, acho que para as mães também, uma ferramenta aí para se aproximar das filhas, para começar a conversar sobre esses assuntos, como você falou, que são tabus ainda, ou até pouco tempo, né? Hoje em dia já é muito mais discutido, debatido esse assunto, não é, Carol? Eu percebo que sim, que existe mais espaço para falar sobre isso, mas muitas dúvidas ainda de como fazê-lo. Eu acho que a nossa geração, nós temos filhas agora entrando na puberdade, mas a gente viveu isso de uma forma com pouco diálogo. Na nossa adolescência não se falava muito. E aí essas mães me procuram muitas vezes no Instagram, que eu tenho um Instagram do livro, né, que é o @aluadealice. Elas me procuram perguntando isso. Como que eu abordo esse assunto com a minha filha? Ela nunca me perguntou nada, ela nunca trouxe. Eu já falo, não falo, né? E pela experiência que eu venho tendo, eu percebo que é muito importante as mães trazerem esse assunto, por exemplo, através da leitura do livro. Comecem a ler o livro junto com as meninas, naturalmente elas vão trazer algumas questões, algumas dúvidas, contar da amiga que já menstruou, do que ela imagina que seja, a mãe pode contar da experiência dela para a filha. Então eu vejo que é um momento muito rico essa leitura compartilhada de mães e filhas do livro da Lua de Alice sobre essa questão da menstruação. Vamos falar um pouquinho então sobre a história que esse livro traz, né? De que forma você utilizou essas informações sobre a menstruação, sobre os ciclos femininos na sua narrativa. Então, é uma menina, Alice, que vai passar um final de semana na casa da avó. E lá, quando ela acorda, ela percebe que ela ficou menstruada pela primeira vez. E a reação dela é de susto, e não quero, né? Não estava achando que isso ia acontecer logo comigo. E a avó é uma personagem muito acolhedora no livro, muito afetiva.
Então ela acolhe a Alice nesse momento e começa a contar para ela do que significa termos os nossos ciclos. Que a mulher, diferente dos homens que têm um funcionamento mais linear, nós somos cíclicas. E muita coisa na natureza é cíclica. Então a avó usa dessa metáfora, né, das estações do ano, dos ciclos da lua, para mostrar que nós também temos fases diferentes ao longo do mês, dentro de nós, tanto no nosso corpo biológico quanto nas nossas emoções. E que se a gente aprende a se conhecer, a saber, nossa, eu estou mais introspectiva agora, essa fase do meu ciclo eu fico mais introspectiva, mas olha, dali a alguns dias eu já vou estar na fase ovulatória, eu vou estar expansiva, eu vou estar mais disposta. Se a gente consegue perceber isso no nosso funcionamento e respeitar esse ritmo ao longo do mês, a gente consegue lidar com a menstruação de uma forma mais tranquila, menos dolorosa, né, emocionalmente e fisicamente. Traz uma perspectiva, assim a gente vê que, primeiro, não estamos sozinhas, né, todas as mulheres praticamente, né, passam por isso, com algumas exceções, e é uma forma das meninas se identificarem também, logo de cara elas se identificam com essa personagem. Sim, sim. E aí, a partir do livro, nós criamos um grupo, né, num espaço aqui de Rio Preto que se chama Casa das Flores, é um espaço de leitura há mais de 20 anos de mulheres, e elas nos convidaram a fazer um grupo de meninas adolescentes para lermos juntas a Lua de Alice. Então a gente já estamos na terceira edição desse grupo, que se chama Grupo sobre Menstruação e os Ciclos Femininos. A gente acolhe um grupo pequeno de meninas, no máximo 8, para que tenha um clima de acolhimento, de intimidade. E aí a gente lê juntas a Lua de Alice e fazemos várias outras atividades ali para trazer isso para o concreto, né? Então, podendo perceber as diferentes fases das estações do ano, como que é isso dentro do meu corpo, como que é estar na fase ovulatória, na fase menstrual, mesmo para as que ainda não menstruaram. Então a gente traz atividades de autocuidado, de poder olhar para si mesma, não só com os padrões estéticos de hoje em dia, mas com esse cuidado, de olhar para mim de uma forma afetiva e querer me cuidar. E tem sido muito rico essas experiências com os grupos de meninas, né? Bom, a partir daí, então, se formaram 2 grupos com essas meninas, a partir dessas experiências, não é? Elas quiseram continuar conversando também sobre livros, sobre outros assuntos além desse. Sim, o primeiro grupo que a gente teve, que foi em 2021, se eu não me engano, elas terminaram esse grupo sobre menstruação e os ciclos femininos e não queriam parar de ir à Casa das Flores, não queriam parar de se reunir. E aí a proposta foi, então vamos começar a ler outros livros, vamos continuar lendo juntas e fazendo essas atividades juntas. Então, desde então, existe esse outro grupo, que a gente chama de grupo de leitura de adolescentes, mas que ele vai muito além da leitura. A gente já estamos no terceiro, indo para o terceiro livro, e a gente lê, mas faz muitas outras atividades. Por quê? Nós entendemos que essa expressão criativa, das mulheres em especial, né, a questão de gerarmos filhos, a gente não gera só filhos, a gente gera ideias, nós somos criativas por natureza. E estar com essa criatividade sendo expressa no dia a dia é algo que nos torna mais saudáveis. Então a gente traz muito para as meninas atividades criativas, oficinas criativas, junto com a leitura, algo que tem a ver com os temas ali. E já recebemos, né, a artista, a Germana Zanetti, fez uma oficina de Marias com as meninas, que foi uma delícia, cada uma pintou a sua Maria. Tivemos uma oficina de cerâmica com a Dani Butkovski, que também foi incrível, essa coisa delas perceberem, né, o tato com a mão, as sensações e se expressarem. Tivemos uma de leitura de Clarice Lispector e bordado associado, então elas bordaram o que elas entenderam daquele conto. Então é uma experiência assim, muito rica, não só no sentido racional da leitura intelectual, mas de experienciar mesmo, de ter sensações ali entre elas. E vai se criando um vínculo muito bonito entre as meninas nesse processo. Entre elas, desperta também essas emoções, né? Elas conseguem se expressar por meio dessas artes. Sim, sim. Acho que hoje elas já entendem bem isso, que a gente se expressa não só por palavras, mas também de outras maneiras criativas, né? E nesse grupo acabou aproximando também as mães, as avós, não é? A família toda de mulheres, né? Sim. Nesse grupo. No grupo sobre menstruação e os ciclos femininos, tem 2 momentos, 2 encontros que a gente traz, convida as mães, avós, tias, né? Quem essa menina entender que é uma pessoa, uma mulher significativa da família dela. É demais, as mães também se apropriam desse espaço, né, de estar ali, de ver as filhas ali, e no fim a gente faz uma apresentação para as mães, no último dia. As meninas, todo o material que elas foram criando ao longo dos encontros,
Elas montam, tem que ver a alegria delas de mostrar para as mães, de explicar o ciclo para as mães, para as avós. Olha, nessa fase é assim, nessa fase a gente se sente de tal forma. Porque o final do livro tem um momento assim. E a gente tenta, ao longo dos encontros, propiciar para elas a experiência que a Alice teve no livro, junto com a avó, relacionado a esse tema. Então tem esse encontro final aí que é bem significativo. E aí as mães, as avós acabam assim, ressignificando também a sua vivência como mulher, aquele período lá de transição da infância para a adolescência? Sim, a gente faz um almoço nesse último dia e a hora do almoço é muito significativa, que a gente senta todas numa mesa grande, mães, avós, meninas, e naturalmente o assunto chega aí, né? E aí elas começam a contar como foi na época delas, como que foi quando elas menstruaram, como é diferente agora. Então essa troca que se perdeu, né? Hoje em dia a gente às vezes não tem acesso a essas conversas com gerações diferentes. Então é um resgate disso tudo. E é muito gostoso de participar. Imagino. E a partir dessa troca, dessas experiências, vem aí outro livro, é isso? A gente pode falar disso já? Sim. Foi exatamente num desses encontros que as avós e as mães estavam participando, que algumas delas trouxeram essa questão da menopausa, né? De nossa, a gente está falando aqui da primeira menstruação, mas e sobre a menopausa? Também se fala tão pouco sobre isso. Eu estou chegando nessa fase, eu não sei, né? Eu gostaria de saber mais, é uma coisa que está me angustiando. E começamos a ouvir isso em diferentes lugares, né? Mas até então não era uma questão que me movia. Mas de uns tempos para cá eu tenho parado até para me deparar com as minhas questões da passagem do tempo, de estar próximo também dessa fase. E me deu vontade de revisitar essas personagens da Lua de Alice, mas agora com esse olhar para a menopausa, para essa outra fase, né, as duas pontas do ciclo, o começo, que é a menarca, e a menopausa, que seria o encerramento. De que maneira a gente pode viver também de uma forma sem tanto sofrimento, né? Tá certo. Bom, esse livro já está sendo escrito, como é que está a produção dele? Em andamento. Bom, quem quiser adquirir a Lua de Alice, ele está à venda, como é que faz? Sim, a Lua de Alice foi publicado pela Cortez Editora, então ele está à venda nas livrarias virtuais e direto comigo no Instagram, né, no direct do Instagram. Se a pessoa quiser uma dedicatória, quiser fazer um contato, eu também tenho alguns exemplares. Mas nas livrarias virtuais ele é bem acessível. No seu Instagram também, a Lua de Alice, tem algumas informações, algumas dicas. Sim. Também para quem tem filha ou quem está nessa fase também da vida. Sim, a proposta do Instagram foi criar um espaço ali de conteúdos voltados para essas questões, né, das meninas, da adolescência, da menarca, da relação das mães com as filhas. A gente tenta, né, contribuir nesse sentido. Vamos convidar então, quem quiser conhecer, @ a Lua de Alice. Vou deixar aí para quem quiser conferir, então entrar em contato com a Carol. Carol, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com a literatura, os livros. Começou desde cedo? Você é uma leitora, sim, frequente? Sim, eu sou uma leitora desde muito cedo. Eu era aquela criança que pedia de aniversário livros, todo mundo achava esquisito. E eu lembro que aos 9 anos eu comecei uma redação na escola e aí a gente entrou de férias e quando eu voltei eu tinha escrito 25 páginas daquela redação. Então assim, realmente é algo que eu sempre gostei de ler, de escrever e eu vejo quanto que enriqueceu a minha vida, né, ao longo do tempo e hoje é algo que, nossa, me alimenta. Estar escrevendo é algo que me alimenta. E você, como psicóloga que já trabalhou com crianças, adolescentes, agora com adultos, né? Você costuma indicar algum livro, ou indicar a leitura para essas pessoas se encontrarem como uma forma terapêutica também? Sim, sem dúvida. Eu acho que sempre que possível, né, que cabe ali dentro daquele espaço terapêutico, daquela relação. Os livros são ferramentas assim que vão além do tempo que eu estou com a pessoa ali no atendimento, né? Ela pode estar acessando outros conteúdos que vão complementar, ou que podem contribuir para aquilo que a gente está trabalhando ali. Então, sem dúvida. Tá certo, então. Essa foi a Carol Petrolini, autora da Lua de Alice. Carol, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Mariana. Foi um prazer. Prazer. Bom, e se você quiser também participar do nosso programa, você que é escritor ou leitor, gosta de falar sobre literatura, manda um recado aqui para mim. A gente está nas redes sociais aí, @TV Câmara Rio Preto. Você pode rever este programa também no nosso canal do YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.